Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Uma alegria ter vocês aqui em nosso canal, onde nós falamos sobre Bíblia, sobre fé, sobre religião, respondemos vídeos da internet, respondemos questionamentos que são enviados para mim no Instagram. A propósito, você já me segue no Instagram? Ó, está aparecendo aí embaixo. PR Eleazar, entra lá, me segue e você pode mandar um vídeo para mim no meu Instagram com a sua pergunta. Eu vou colocar você aqui no canal, vou responder a sua pergunta. Você também deve se inscrever no canal Fala Sério Pastor. Se está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, dá uma conferida aí. Tem gente que já diz: pastor, assisto tanto vídeo seu e não era inscrito no seu canal ainda. Confere aí se você já é inscrito, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque hoje o tema vai lhe surpreender. O tema está muito bom. É sério. Tenho certeza que vai superar suas expectativas. Fica com a gente até o final. Você com certeza já ouviu algum crítico do adventismo dizer assim: este negócio de decreto dominical, este negócio de que o domingo será a marca da besta, isso aí é coisa de adventista, coisa de Ellen White. Na Bíblia nós não encontramos nenhum tipo de suporte para defender essas ideias. Não dá para você falar desta questão de decreto dominical, de domingo como a marca da besta, de que a controvérsia no final da história, antes da volta de Jesus, vai se dar entre um dia de adoração, a verdadeira adoração, se sábado ou domingo. Isso é coisa de adventista, isso é coisa de Ellen White. Já ouviu alguém falar isso? E se eu te contar que 200 anos antes da igreja adventista surgir, mais de 150 anos antes de Ellen White falar sobre este assunto, quase 200 anos antes de Ellen White falar sobre este assunto, um pastor lá na Inglaterra, olha, eu estou falando de um período em que a igreja adventista nem sonhava em existir, 200 anos antes da igreja adventista vir à existência. Um pastor lá na Inglaterra já falava sobre isso. Você sabia? Pois é. E olha, não tinha Ellen White quando ele defendeu que o domingo e o sábado vai ser a controvérsia final, que o domingo será uma marca da besta. Não é impressionante isso? Saber que, bom, Ellen White nem sonhava em nascer quando alguém, baseando-se única e exclusivamente na Bíblia, veio falar e escrever exatamente o que a nossa igreja defende, o que a nossa igreja, estudando a palavra de Deus, entende como sendo um aspecto escatológico. Pois é, eu estou falando do pastor Thomas Tillan. Ele escreveu um livro de dentro da prisão, e eu vou falar um pouquinho da história dele, mas eu já quero apresentar para você o livro, porque eu comprei, gente, esse livro. A propósito, deixa eu só dizer aqui rapidamente, este livro ficou mais de 300 anos, eu vou fazer um histórico aqui bem legal sobre a história dele, mas esse livro ficou cerca de mais de 300 anos sem ser publicado. Este livro foi escrito dentro da prisão, ele foi preso por guardar o sábado, está aqui o livro, O Sábado do Sétimo Dia, Buscado e Celebrado, está aí. Este livro, aí voltou para mim, este livro voltou a ser publicado. Eu estou pensando em traduzir este livro, tá certo? Na verdade, eu já comecei um processo de tradução, mas como eu não sei como poderia, quem sabe, publicar este livro, porque eu estou aqui nos Estados Unidos, eu queria traduzir ele para o português. Eu e minha filha vamos fazer a tradução deste livro. Ele não é um livro adventista, mas é um livro de um pastor que era batista do sétimo dia. Esse pastor, Thomas Tillan, ele escreveu este livro há muitos anos atrás, e ele tem uma visão extremamente parecida com aquilo que nós entendemos enquanto adventistas do sétimo dia. Muito bem, se porventura você conhece alguém aí que mexe com essa área de publicação, que tem editora, qualquer coisa assim, ou enfim, eu estou pensando em traduzir. Se houver alguém que tem interesse em publicar, tá aqui, eu vou, quem sabe, produzir a tradução deste material. Eu quero ler para vocês o que está na parte aqui do fundo, do verso do livro.
Aí, focou. Eu vou ler aqui para vocês, vou ler em português o que está escrito aqui, e diz o seguinte: foi no meio do século XVII que Thomas Tillan se tornou um pregador proeminente em Hexham, no norte de Londres. Suas vigorosas exortações, geralmente baseadas em adaptações gráficas do Apocalipse, levaram dezenas de pessoas ao batismo por imersão. Por volta de 1655, Tillan havia se mudado para Colchester. Lá, seus dons como pregador impressionaram o prefeito local, que o convidou a usar a igreja paroquial. Aproveitando essa oportunidade, Tillan batizou mais de 100 pessoas em poucos meses. Cerca de um ano depois, Tillan começou a realizar serviços na igreja paroquial aos sábados. Ele fechava a igreja aos domingos e incentivava as pessoas a continuar com seus negócios normalmente. Isso o colocou em conflito com as autoridades que o prenderam no castelo de Colchester. Enquanto estava preso, Tillan escreveu este livro em resposta a um panfleto de William Aspinwall. Ele enfatiza a importância do porquê a adoração deve ser especialmente dedicada a Deus no sétimo dia e explica por que a última grande controvérsia nesses últimos dias será entre os santos e o homem do pecado em relação ao sábado do sétimo dia. Quando eu entrei no Amazon para comprar este livro, então havia ali também uma descrição muito interessante que eu quero ler para vocês. É parecida com esta que está aqui no fundo, mas tem algumas coisinhas um pouquinho diferentes e eu queria compartilhar com vocês. Este livro foi publicado originalmente em 1657. O sábado do sétimo dia, procurado e celebrado, ficou fora de circulação por mais de 350 anos. A Wilderness Publications republicou este importante trabalho histórico para o benefício de todos os cristãos. Mas vamos então falar quem foi Thomas Tillan, como é essa história, pastor, e eu vou aproveitar para ler alguns trechos deste livro aqui, que você vai dizer assim, não tem condições. Isso aqui foi um adventista que escreveu. Será, pastor, que não foi um texto de Ellen White? Pois é, 200 anos antes de Ellen White. Uau! Tá preparado? Vamos embarcar comigo nessa história? Então vamos lá. Bom, eu vou apresentar para vocês agora um estudo feito pelo Dr. Donnie acerca deste pastor, deste grande homem de Deus, Thomas Tillan. Então, preste bem atenção nos detalhes da história e depois, na sequência que eu apresentar esse estudo, acerca da vida dele, vou apresentar aqui fotos de onde ele morou, como ele ficou preso, enfim. E depois eu vou ler trechos do livro que eu apresentei para vocês. Uma das crenças distintivas dos adventistas do sétimo dia é a importância do sábado nos tempos finais. É aquilo que nós entendemos como uma dimensão escatológica. Uma outra ideia distinta é a ideia do grande conflito. Pode-se argumentar que esses dois entendimentos são conceitos isolados no cristianismo. No entanto, evidências históricas mostram que esses dois conceitos também existiam entre os puritanos durante a década de 1650. A ideia do sábado entre os puritanos surgiu na Inglaterra durante a segunda metade do século XVI. Naquela época, a discussão sobre o sábado estava relacionada à observância do domingo. Eles entendiam que o domingo era o Shabat, era o dia de descanso, era o sábado. John Tracy expressou sua crença no sábado do sétimo dia no século XVII. Devido à sua fé, a autoridade local o prendeu em 1618. Como resultado, ele se retratou, né, daquilo que ele estava professando, mas sua esposa permaneceu fiel até a morte. Olha que coisa interessante. É dentro desse contexto que surge um indivíduo por nome Theophilus Bradburn, e ele continuou o seu estudo, a sua proclamação acerca do sábado, do sétimo dia, como um dia de descanso, em um tratado que ele intitulou Discurso sobre o sábado do sétimo dia, né? Isso em 1628. Parece que Bradburn foi o primeiro entre os puritanos a conectar o sábado do sétimo dia com a profecia da mudança dos tempos e das leis de Daniel 7:25. Lembra da profecia? Cuidará em mudar os tempos e as leis? Pois é. Thomas Tillan, então, ele surge depois disso, dando continuidade às ideias de Bradburn. E ele fez assim, contribuições significativas dentro dos estudos de Bradburn. Em 1657, Thomas Tillan ele escreveu que no fim dos tempos haveria um grande conflito final, no qual, adivinha, a questão central seria o sábado. O interesse de Thomas Tillan pelo sábado apareceu em seu poema de 29 de junho de 1638.
Naquela época, sua convicção era pelo sábado no primeiro dia, como eu falei, o domingo. Ele se familiarizou com o sábado do sétimo dia por volta do ano 1654, 1655, quando conheceu um médico chamado Peter Chamberlain. Como pregador batista inglês, a habilidade de Thielen em comunicar o evangelho recebeu elogios do Lord Protetor da Inglaterra, Oliver Cromwell. No final de 1655, então, ele se mudou para uma cidade chamada Colchester. E ali existia um grupo de pessoas que observavam o sábado. Nesse novo local, nesse novo posto, Thielen realizava serviços religiosos aos sábados e aconselhava os membros de sua igreja a trabalharem aos domingos, não somente guardar o sábado, mas trabalhar no domingo. Por essa prática, ele foi encarcerado em 1656. Você pode ver imagens da prisão de Thielen. Thielen não desperdiçou seu tempo enquanto estava preso. Ele escreveu o que Ernest Payne diz ser a obra mais conhecida de Thielen. Este livro foi publicado em 1657 e é exatamente o livro que eu apresentei para vocês, O Sábado do Sétimo Dia, procurado ou buscado e celebrado. Embora o estilo dessa obra seja apologético, a razão pela qual o sábado ainda será importante é evidente. Neste livro, Thielen apresentou sua ideia sobre o sábado de maneira mais equilibrada do que em outras publicações que ele escreveu após 1657. Ao trazer o assunto de sua morte, alguém relatou que ele morreu na Alemanha em 1674. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o sábado. Em sua publicação de 1657, este livro que eu apresentei aqui para vocês, nós podemos ver a ideia de Thielen sobre a importância do sábado. Ele afirmou que o sábado é baseado em uma honrosa lei perfeita de liberdade, que são os 10 mandamentos. Ele também entendia o sábado do sétimo dia como verdadeiramente moral, porque faz parte dos 10 mandamentos, que são apropriadamente chamados de morais. Essa expressão significa que todos os 10 mandamentos carregam igual honra e dignidade diante de Deus. Thielen afirmou que a origem do sábado estava na criação e não no deserto, não no Sinai. Portanto, não deveria ser conectado à lei cerimonial dos israelitas. Olha que coisa impressionante. E tem gente até hoje dizendo assim, os adventistas falam que esse negócio de lei moral, lei cerimonial, aspecto moral, aspecto cerimonial da lei. Pois é, o Thomas Thielen já falava sobre isso e dizia, olha, o sábado da lei de Deus vai ser encontrado lá na criação e não no deserto do Sinai necessariamente. Olha o que ele chegou a afirmar. Deus, que desde a fundação do mundo colocou santidade neste dia, e o que Deus santificou não presumamos mais tornar comum. Nesse entendimento, o sábado existia antes da lei cerimonial e da queda de Adão e Eva. Gente, é impressionante. Essa ideia mostra que a cruz não aboliu o sábado do sétimo dia e a morte de Jesus não obliterou o sábado. Em relação à natureza do sábado do sétimo dia, Thielen o considerava tanto espiritual quanto literal, em contraste com muitos de seus conterrâneos, que às vezes entendiam apenas como um sentido espiritual, não é? E às vezes não colocavam o aspecto da literalidade do sábado, um dia de 24 horas. Ele se opunha aos cristãos de sua época que compreendiam o sábado apenas como com este aspecto espiritualizado e não de forma literal. Thielen escreveu contra a ideia de que o quarto mandamento se relaciona apenas ao sábado espiritual, deixando toda a obediência literal como algo inferior para suas fantasias enfeitiçadas, como se Cristo e os cristãos primitivos não fossem tão espirituais na obediência a esses mandamentos literais. Nesse entendimento, ele rejeitava a interpretação de que o sábado é apenas espiritual, sem um mandamento literal para o sétimo dia. Thielen argumentava que o sentido meramente espiritual do sábado provinha do método de interpretação alegórico. Essa abordagem, segundo Thielen, contribuía para profanar o sétimo dia sob o pretexto de guardar um sábado místico pela cessação do pecado.
Essa interpretação espiritual do sábado, sem reconhecer o sétimo dia literal, é a última invenção de Satanás para enganar muitas pessoas. Essas eram as ideias de Thielen sobre o sábado. Thielen fundamentava que a legalidade e a autoridade do sábado provinham de Deus e eram observadas por seu povo. Ele acreditava que o Pai, nosso Deus, foi quem estabeleceu o sábado, foi confirmado pelo Filho, o Senhor Jesus Cristo, e foi aprovado pelo Espírito Santo. Então, os santos, os apóstolos, o observavam. Embora Thielen cresce na continuidade e eternidade dos 10 mandamentos, ele afirmou: a lei não é um fundamento para a nossa fé. Não está nem abaixo de nós, nem acima de nós. Não estamos sob a lei, mas sob a graça. Isso não é impressionante? Olha que coisa profunda Thielen falou. A lei não é um fundamento para a nossa fé. Não está nem abaixo de nós e nem acima de nós. Nós não estamos sob a lei, mas sob a graça. Mesmo assim, ele via a necessidade da obediência ao mandamento de Deus. Exatamente como nós adventistas cremos. Porque muitos dizem: olha, você guarda o sábado, então é porque você acredita que está debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Thielen defendia exatamente o que nós defendemos. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. E por isso é que nós obedecemos. Precisamos obedecer os seus mandamentos. Dessa forma, Thielen ele tentava manter uma perspectiva protestante sobre a relação entre graça e lei. Gente, eu estou falando de alguém que viveu 200 anos antes de Ellen White. 200 anos antes de Igreja Adventista. Agora eu quero trazer a abordagem de Thielen sobre o sábado e o grande conflito. As ideias do sábado e o último grande conflito estão interrelacionadas no pensamento de Thielen. Ele entendia que o último grande conflito ocorreria no fim dos tempos e a questão seria sobre o sétimo dia como verdadeiro sábado. Uau! Thielen mencionou a ideia do último conflito no início da sua discussão. E olha o que ele escreveu. A primeira lei real de Jeová, preste bem atenção, a primeira lei real que Jeová instituiu e para nosso exemplo celebrou, a saber, seu abençoado sábado do sétimo dia, nestes últimos dias tornou-se o último grande conflito entre os santos e o homem do pecado, aquele que muda os tempos e as leis. Uau! Thielen acreditava que o chifre pequeno de Daniel 7:25 foi quem mudou o sábado e o falso sábado estaria relacionado à marca da besta em Apocalipse 13. Ele também equiparava o chifre pequeno ao anticristo. Thielen interpretava o chifre pequeno como o poder da igreja romana e essa autoridade eclesiástica prevaleceu ao mudar o sábado do sétimo dia para o domingo, utilizando o poder civil de Constantino. Esse homem não era... Olha, eu fui fazendo as leituras sobre Thielen e eu fiquei assim, ele era adventista. Deus já tinha pessoas que tinham exatamente as ideias assim muito, muito parecidas com a que nós defendemos. E é legal apresentar isso aqui para você, porque quando alguém chegar para você dizendo assim, adventista acredita nesse negócio da marca da besta com relação ao domingo versus sábado, esse conflito final entre sábado e domingo, e essa profecia de Daniel, isso é tudo coisa de Ellen White. Não. Thomas Thielen não era seguidor de Ellen White. A propósito, ele viveu 200 anos antes de Ellen White. Thomas Thielen acreditava que o sábado do sétimo dia nunca mudou até que o chifre pequeno surgisse. E que isso era um abuso do tempo do sábado do Senhor. Em relação ao oitavo dia, como é conhecido o domingo, né, que é uma expressão que se refere ao domingo, Thielen ele associava a igreja romana a Jeroboão. Olha que aplicação interessante ele fazia. O rei de Israel, aquele rei que veio depois de Salomão, quando o reino do norte ficou dividido com o reino do sul, o sul ficou ali Judá e Benjamim, ficou com a capital em Jerusalém, Roboão era o rei, e o norte, com a capital em Samaria, ficou com Jeroboão. E aí Thielen ele faz uma espécie de analogia do oitavo dia, como o domingo era chamado, com Jeroboão. E olha como que ele
como ele traça esse paralelo. Ele chamava Jeroboão de anticristo judaico, porque ele mudou a lei cerimonial de Deus, da festa dos tabernáculos, do 7º mês para o 8º mês, conforme está no livro de 1 Reis, capítulo 12, versos 32 e 33, e Levítico 23, 34. Essa ideia de mudança do 7º para o 8º mês lembrava-lhe a mudança do sábado bíblico, do 7º dia, para o 8º dia do sábado cristão. Assim, como Jeroboão mudou para uma das leis cerimoniais, o chifre pequeno também mudou uma das leis morais de Deus. E ele faz então essa relação do chifre pequeno com Jeroboão. Thielen interpretava o caráter do último remanescente em Apocalipse 12, 17 como significativo nessa controvérsia. Aquele texto que diz que os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus? Pois é, um texto que nós, adventistas, tanto citamos, tanto conhecemos. Nesse texto, Thielen enfatiza a importância de guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, relacionados à observância do sábado. Ele associava essas duas características do povo de Deus como o caráter de uma nova criatura que tem a fé que opera pelo amor. Assim, apenas aquele que Cristo transformou por meio do Espírito Santo poderia obedecer aos mandamentos de Deus. Na interpretação de Thielen, mesmo que o dragão e a besta impusessem seu falso sábado aos observadores do sábado do 7º dia, o povo de Deus permaneceria fiel e venceria a besta e sua imagem. De fato, o povo de Deus restauraria a brecha do muro por meio de sua fidelidade, observando o verdadeiro sábado, conforme profetizado em Isaías 58, versos 12 e 13. Essa restauração ocorreria nesses últimos dias. O esforço para reparar o muro é uma obra gloriosa para aqueles que obtêm vitória sobre a besta, sua imagem e sua marca, diz Thielen. Para ele, ser fiel à observância do verdadeiro sábado é uma atitude de vitória sobre o chifre pequeno e sua marca. Os adventistas do 7º dia acreditam que o sábado do 7º dia é parte da lei de Deus com aspecto moral, a lei eterna de Deus. Nós também adotamos a ideia do grande conflito no qual a lei de Deus é um dos fatores significativos no conflito apocalíptico final, conforme declarado na 8ª crença fundamental da Igreja Adventista. As semelhanças na concepção do sábado como um teste de lealdade nos tempos finais e no resultado final, quando a vitória estará ao lado do povo de Deus. No entanto, existem algumas diferenças entre o pensamento de Thielen sobre o sábado e o grande conflito e em relação aos adventistas. Thielen, por exemplo, via a questão do grande conflito como limitada à controvérsia sobre o sábado entre os justos e os ímpios nos tempos finais, enquanto os adventistas do 7º dia entendem o grande conflito em um escopo mais amplo entre Cristo e Satanás, desde a origem do pecado no céu até a destruição de Satanás e a destruição do mal, embora nós reconheçamos que o sábado faz parte desse grande conflito. Apesar dessas diferenças, é possível perceber que as ideias do grande conflito do sábado e de sua importância como teste de lealdade nos tempos finais já existiam durante o período puritano. Agora, meus queridos, para encerrar este vídeo, eu gostaria de fazer a leitura de alguns trechos deste livro aqui. É um livro, não é muito grosso, como vocês podem ver. Ele tem aqui 200, contando com as referências, etc., 219 páginas. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição desse vídeo o PDF deste livro, mas eu vou deixar o PDF original, não este aqui. Eu vou deixar aquele PDF lá de 1600 e pouco. É um inglês arcaico, tem alguns lugares que está ali apagado, mas se você domina o inglês, enfim, você vai conseguir ler alguma coisa ali, tá bom? Então, somente deixa eu dizer uma coisa, a paginação deste aqui que está publicado e do PDF que eu vou disponibilizar não é a mesma em algumas passagens que eu vou recitar aqui. Então, eu vou ler algumas coisas que eu achei assim muito impressionante, alguns trechos dessa obra que eu achei assim muito, muito interessantes e que confirmam exatamente tudo aquilo que eu acabei de dizer para vocês, no sentido de que realmente Thomas Thielen, ele tinha esta visão de que o sábado versus o domingo, não é? Seria o tema principal na última controvérsia entre o bem e o mal, e como o domingo sendo aí esta marca da besta. Então, acompanhe comigo a leitura desses trechos do livro que eu vou fazer agora. O livro já inicia na primeira página dizendo o seguinte: a primeira lei real que Jeová instituiu e celebrou
como exemplo, a saber, o seu abençoado sétimo dia, o sábado, nestes últimos dias tornou-se a última grande controvérsia entre os santos e o homem do pecado, aquele que muda os tempos e as leis. Acordem, ó virgens sonolentas, a figueira está visivelmente brotando, os sinais da sua segunda vinda, aquele que é o Senhor do sábado, são claramente evidentes. Embora o dia e a hora não sejam conhecidos, certamente esta geração não passará até que a glória da Nova Jerusalém coroe os santos obedientes com o descanso eterno. Portanto, levantem-se, cidadãos espirituais de Sião, sacudam o pó e o lixo da Babilônia bestial. E enquanto essa imperiosa meretriz não sente vergonha em declarar que a ignorância é a mãe da devoção, deixem que a sabedoria celestial seja o único objetivo de vocês, com expectativas elevadas da fiel realização das promessas de Deus, que prometeu: a terra será cheia de conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você percebe que, para Thomas Tillan, Jesus Cristo já estava próximo de voltar. Como ele mesmo diz, a gente não pode marcar datas, mas pela forma como ele escreve, olha, nesses últimos dias tornou-se a última grande controvérsia entre os santos e o homem do pecado, aquele que muda os tempos e as leis. E aí ele termina dizendo: acordem, virgens sonolentas, a figueira está visivelmente brotando, os sinais de sua segunda vinda, que é o Senhor do sábado, são claramente evidentes. Então ele era aquele que acreditava na volta de Jesus, e aqui ele mostra que essa controvérsia entre sábado e domingo despontaria de maneira mais efetiva no final da história. Olha o que ele diz na página 5. Nunca houve maior razão para lamentar do que ver os santos, nestes dias de luz, ainda honrando o chifre pequeno no grosseiro abuso do tempo do sábado do Senhor. Por que, cristãos, vocês permanecem aqui? Vocês obtiveram vitória sobre a besta e contemplaram o santo derrubar a sua imagem, e agora perderão todos os seus labores por falta de uma vitória completa sobre a marca da besta, que é tão visível e ilegível na cabeça do chifre pequeno, o mudador de tempos, dos tempos e das leis? Você percebeu claramente aqui nesse texto da página 5, ele diz, olha, nunca houve maior razão para lamentar do que ver os santos nesses últimos dias de luz aqui, não é? Nesses dias de luz, ainda honrando o chifre pequeno no abuso do tempo do sábado do Senhor. Então ele diz que a honra que se dá ao chifre pequeno é por meio da guarda de um falso dia, desonrando o sábado do Senhor. E ele termina dizendo, a gente já viu o santo, né, derrubar ali a imagem da besta, mas nós vamos perder de ter uma vitória completa sobre a marca da besta. Olha, é impressionante que um texto deste nível tenha sido escrito 200 anos antes da Igreja Adventista vir à existência. 200 anos antes de Ellen White falar sobre este assunto. Onde este homem pesquisou para trazer um conhecimento tão profundo e tão parecido com aquilo que nós acreditamos? Da mesma fonte que nós temos, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Foi estudando o Apocalipse, foi estudando o livro de Daniel, foi compreendendo as profecias e a escatologia, que ele chegou à exata compreensão que nós adventistas temos. Então, se você encontrar por aí alguém dizendo assim, olha, adventistas acreditam em decreto dominical, marca da besta, que tem a ver com domingo, isso é coisa de Ellen White. Thomas Tillan viveu 200 anos antes dela e só tinha Bíblia. E ele conseguiu enxergar este conflito final sendo entre o sábado e o domingo. Vamos à página 48, ele diz assim, todos os outros dias foram bons nos quais Deus trabalhou, mas o sétimo dia foi e é particularmente abençoado, pois nele Deus descansou. E, portanto, o anticristo envolve os poderes terrenos, especialmente para profanar o sétimo dia como principal dia de mercado e reúne toda a imundície que pode encontrar para contaminar o sábado do Senhor e assustar os santos, impedindo-os de seguir o Senhor em sua observância. Então o que ele está dizendo aqui é que o sábado era o dia do Senhor, foi abençoado lá no Gênesis, foi algo que Deus deu para os seus filhos, mas o anticristo, como ele apresenta, mudou e colocou o principal dia para você ir para o mercado, para fazer compras nesse dia. Olha que coisa. Não é impressionante? Não é impressionante?
Página 93 ele diz assim: é a presunção do chifre pequeno, não apenas para mudar os tempos, mas para que este tempo de adoração solene a Deus possa ser para sempre enterrado no esquecimento. Ele o despojou dessa designação real do dia do Shabat e obscureceu sua glória sobre o nome detestável de Saturday, isto é, dia de Saturno, é a forma como foi mudado o nome, né, para Saturday. E assim se mostra como o anticristo, misteriosamente oposto a Cristo, dedicando esse mesmo dia ao pai dos demônios, ou ao chefe dos demônios idolatrados, que nosso Senhor designou, possuiu, coroou e aprovou como seu principal dia de culto evangélico. Aqui ele está fazendo uma crítica à mudança que a língua inglesa fez do Shabbat, ou Sabbath, como se fala em inglês, para o Saturday, né? Ou seja, o dia de Saturno. Ele diz que isso aí foi como uma homenagem ao pai dos demônios, tentando descaracterizar um dia que Deus, ele, aqui como ele coloca, né, designou, possuiu, coroou e aprovou como sendo o principal dia de culto. Olha que coisa impressionante. Na página 163, ele diz o seguinte: certamente, este mandamento de santificar o sábado de Deus não é penoso para as almas graciosas. Assim como os judeus, em seu retorno da Babilônia literal, passaram a observar tudo o que encontraram ordenado nas escrituras sagradas, embora algumas coisas tivessem sido descontinuadas há algum tempo, da mesma forma os cristãos fiéis, saindo da Babilônia mística, não apenas creem em Jesus, mas também guardam seus mandamentos, os mandamentos de Deus, aqueles oráculos vivos que Israel recebeu no Sinai para nos entregar. Portanto, ao perceber como o anticristo violou o segundo mandamento por meio de suas imagens idólatras, eles primeiro lançaram fora os ídolos e guardaram o segundo mandamento. Também renunciaram às horríveis blasfêmias da besta e assim observaram o terceiro mandamento. E finalmente, ao analisar seriamente como o anticristo mudou os tempos, tão claramente quanto as leis, há muito tempo eles se firmaram na santificação do sábado do sétimo dia de Deus, conforme o quarto mandamento, sobre o qual o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante de sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Fala a verdade, não parece um texto de um adventista do sétimo dia? Não parece que eu estou lendo algum livro de algum teólogo, ou quem sabe um texto de Ellen White? Incrível, não é? Eu quero ler o último trecho que está na página 203 do livro, no tópico, deixa eu ver aqui, tópico número 9, isso. Bem aqui na parte inicial da página, aqui. Na página 203, na parte inicial, aqui no tópico 9, ele diz o seguinte: e enquanto ele está combatendo, talvez às vezes frustrado, né, cansado, tenha certeza de uma conquista completa. Gade, diz Jacó, aqui ele está falando da profecia de Jacó para os seus filhos, né? Gade, diz Jacó, uma tropa o vencerá, mas ele a vencerá no final. Ele vencerá a besta e sua imagem, o monstro de 3 coroas, papa, o prelado e o presbítero perseguidor. Sim, ele não falhará em obter uma vitória absoluta sobre a marca da besta, aquele que muda os tempos e as leis. Ou seja, ele restaurará os fundamentos de muitas gerações na restauração do tempo do sábado do Senhor. Meus queridos, sejam sinceros e honestos. Não é impressionante? Não é impressionante? Olha, eu fiquei tão encantado com este material aqui que eu disse realmente talvez eu tenha que traduzir isso daqui para que outras pessoas tenham acesso. Não sei se eu vou dar conta, não sei se vai ter alguém disposto aí a, quem sabe, publicar este material, patrocinar a publicação deste material aqui, mas eu achei assim simplesmente fantástico. E é algo que você com certeza pode usar. Quando alguém chegar para você e disser assim, decreto dominical, esse negócio de marca da besta como sendo um dia, um falso dia de adoração, isso é coisa de adventista, é coisa de Ellen White, encaminha esse vídeo para ele, manda esse vídeo, diz, olha, você sabia que 200 anos antes de Ellen White falar sobre este assunto, 200 anos antes da igreja adventista existir, já existia um pastor batista, lá na Inglaterra, que falava sobre isso? Você sabia que já existia um pastor que havia estudado o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, e já tinha identificado quem era aquele que estava mudando a lei de Deus? E
Dizendo ainda mais, dentro da escatologia, ele conseguiu vislumbrar que a controvérsia final, a marca da besta, como eu li nesse último texto aqui, a marca da besta como sendo um falso dia de adoração. Você pode encaminhar este vídeo e diga, olha, nunca mais fale isso. Os adventistas seguem a mesma Bíblia que Thomas Tillam seguia. Então, quando alguém chegar para você criticando, dizendo esse negócio de decreto dominical, a marca da besta como sendo um falso dia de adoração, isso é coisa de Ellen White, é coisa de adventista, não tem nada a ver. E aí eles vão defender chip, né? Ah, vai ser um chip, vai ter um código de barras. Chega para essa pessoa e diz assim, ei. Thomas Tillam, pastor batista, que viveu 200 anos antes de Ellen White, pesquisou na mesma Bíblia que nós adventistas pesquisamos. Nós não temos essa crença da controvérsia final entre o bem e o mal, esse falso dia de adoração versus o verdadeiro dia de adoração baseados em Ellen White. Não, nós não temos essa crença baseada em Ellen White, de jeito nenhum. Da mesma forma como Thomas Tillam não tinha. Sabe o que ele tinha? A mesma Bíblia que nós temos. Foi lendo a Bíblia que ele chegou a estas conclusões. E é lendo a Bíblia que nós, adventistas, chegamos às mesmas conclusões. O problema é que as pessoas, por não lerem a Bíblia, por não conhecerem de escatologia, infelizmente, dizem que a marca da besta vai ser um chip. Dizem que a marca da besta vai ser, sei lá, um código de barras. É tanta coisa, menos aquilo que, lendo a Bíblia profundamente, como Thomas Tillam fez, é que encontramos a verdade. Então, quando alguém chegar para você dizendo, olha, esse negócio aí de marca da besta, como sendo um falso dia de adoração, é coisa de Ellen White, coisa de adventista, manda esse vídeo para ele e diz, olha, Thomas Tillam não conhecia Ellen White não, viveu 200 anos antes dela, nem era adventista, a igreja adventista nem sonhava em existir, e ele já tinha a mesma interpretação profética que nós temos. Que Deus abençoe você, espero que esse vídeo tenha sido útil, um grande abraço, compartilha com todo mundo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.